Vamos ver então aí alguns testes, alguns exercícios a respeito então do nosso sistema de numeração decimal. A pergunta que eu faço é: quantas centenas tem o número 524? Bom, 524 você escreve como 5 vezes o 100 mais 2 vezes o 10 e mais 4. Então, dá para vocês verem facilmente que esse número aqui, ele vai apresentar 5 centenas, né? 5 vezes o 100 é 500, então, e 500 corresponde ao quê? A 5 centenas. Pronto. Não foi nada difícil respondermos essa questão. Agora, vamos ver o exemplo 2 que vocês têm aqui, o teste 2 que a gente tem aqui. Quantas centenas tem o número 3.456? Isso é como se fosse 3 vezes o 1000, mais 4 vezes o 100, mais 5 vezes o 10 e mais 6 unidades. Até aí tudo bem, ok? Observem que aqui eu tenho 4 centenas. Aqui está certo. Então você tem aqui 4 centenas. Mas não esqueçam que lá é 3 vezes 1000. Quando você faz 3 vezes o 1000, é como se eu tivesse 30 vezes o 100. Tem para nós o mesmo significado, concordam? 3 vezes 1000 é 30 vezes o 100. E aqui, nesse caso, você vai ter o quê? 30 centenas. Teremos 30 centenas. Ora, se 3 milhares corresponde a 30 centenas e 4 centenas corresponde a 4 centenas, estou sendo redundante, nós vamos ter um total de quantas centenas nesse número? 34. É só fazermos 30 mais 4. Ou seja, esse número tem 34 centenas. Então, essa é a resposta aqui. 34 centenas. Ok? Outro exemplo ainda sobre essa mesma história de quantidade de, e neste caso, é a quantidade de dezenas que a gente vai ter aqui, né? Qual é o número? O número é 248. Então, você faz 2 vezes o 100, mais 4 vezes o 10 e mais 8. Queremos saber as dezenas. Pois bem, aqui nós já temos 4 dezenas. 4 dezenas. 4 dezenas. Só que 2 centenas, ali também a gente vai ter dezenas. Então veja bem, aqui onde nós temos 2 vezes o 100, eu posso muito bem escrever isto como sendo, observe aqui, ó, 20 vezes o 10. Concordam? Quando você fala 2 vezes o 100, é a mesma coisa que você falar 20 vezes o 10. E 20 vezes o 10 significa o quê? Significa 20 dezenas, né? Aqui é dezenas. Então, significa 20 dezenas. 20 dezenas. Ora, 4 dezenas que vocês têm aqui, com mais 20, né? 4 que a gente tem aqui, com mais 20 que a gente tem lá, nós teremos um total de 24, 20 mais 4, teremos 24 dezenas. Então, esse número aqui tem 24 dezenas. Um outro falando sobre milhares, né? Aqui eu quero saber quantos milhares tem o número 43.521. Veja que aqui nós vamos ter então, aqui lembrando, ó, unidade, dezena, centena, milhar e dezena de milhar. Então ali nós vamos ter assim, ó, nós vamos ter 4 vezes 10.000, mais 3 vezes o 1.000, mais 5 vezes o 100, mais
2 vezes o 10 e mais 1. Né? Então, ali você tem 43.521. Eu quero saber quantos milhares tem. Bem, aqui dá para ver que a gente tem 3 milhares. Então, aqui você tem 3 milhares. Correto? Aqui, lembre que 4 vezes 10 mil é a mesma coisa que 40 vezes o 1000. Ora, 40 vezes 1000 significa dizer que aqui você vai ter o quê? 40 milhares. Então fica 40 milhares. Bom, é só você somar 3 milhares que saiu daqui com 40 milhares que saiu de lá. Vai dar o total de quanto? 40 mais 3, teremos então 43 milhares. Correto? Então, esse número aqui, onde é que está ele? Está aqui, ó, 43.521, ele vai apresentar então 43 milhares, tá ok? Vamos ver então agora um quinto exercício envolvendo o nosso sistema de numeração. O número tem 2 algarismos, portanto é uma dezena, sendo y o algarismo das unidades, que é o que ocupa a primeira ordem, e x o algarismo das dezenas, que ocupa a segunda ordem. Se colocarmos o algarismo 2 à direita desse número, o novo número será, e aqui vocês têm 4 alternativas. Bem, o número original é este aqui, ó. Este aqui é o número original, que na verdade, esse número aqui, ele representa uma dezena. Ele corresponde a uma dezena, xy, né? Lembre que o y, ele está na posição dos algarismos das unidades e o x está na posição dos algarismos das dezenas. E aí nós vamos acrescentar o 2, veja bem aqui, ó, o 2, ele vai ficar à direita desse valor que vocês têm aí. Bom, veja que nesse caso, olha o que vai acontecer. Vamos esclarecer isso aqui, ó. Este aqui agora é o algarismo das centenas, o que era anteriormente da dezena e da centena. Esse algarismo aqui, ele é da dezena, o que anteriormente era o algarismo das unidades. E esse novo algarismo que foi acrescentado, esse sim é o algarismo das unidades. Ora, isto aqui se expressa assim, x vezes o 100, por que x vezes o 100 ou 100 vezes o x? Porque o x ocupa a terceira ordem, que é a ordem das centenas, mais o y agora ocupa a posição 2, que é a segunda ordem, que é das dezenas, então fica 10 vezes o y, e mais 2 unidades, que refere-se então à primeira posição que ele tem. Consequentemente, o número que nós temos aqui, ele se transforma em 100x mais 10y e mais 2. Ou seja, a resposta é a letra C para essa pergunta. Ok? Vamos fazer então um sexto exercício, um sexto teste sobre sistema de numeração decimal. O número tem 3 algarismos, sendo C o algarismo das unidades, B o algarismo das dezenas e A das centenas. Colocando o algarismo 5 à esquerda deste número, o novo número será, bom, o número original é este aqui, ó, ABC. Seria a centena original, número original. O que ele diz aí? Ele diz que nós vamos colocar, então, o 5 à esquerda desse número. Então, vai ficar 5ABC. Notem que agora vocês vão ter aqui a primeira ordem, que é da unidade. A segunda casinha aqui é das dezenas.
a terceira casinha aqui é das centenas e a última casinha aqui é do milhar. Então, como é que se escreve isto? Você faz 5 vezes o 1000, mais 100 vezes o A, ou A vezes o 100, aí a ordem é irrelevante, mais B vai ser 10 vezes o B, porque ele ocupa a casinha das dezenas, e mais C unidades. Só que 5 vezes o 1000, o que é? É 5.000. Então, você vai ter 5.000 mais 100 vezes o A, mais 10 vezes o B e mais C. Este, portanto, será o nosso novo número aí, dado essa situação, né, que foi pedida na questão. Ou seja, a alternativa correta é a letra A, América. Vamos ver mais uma questão a respeito do sistema de numeração decimal que foi abordado na prova do Enem 2016. Diz assim a questão: o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais, que é o que a gente usa aí, né? Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocados argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, B, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidades, que é o U que a gente tem aqui, dezenas, que é o D que a gente tem aqui, centenas, que é o C que a gente tem aqui, unidade de milhar, que é o M, ou simplesmente M, né? Pode ser o M ou unidade de milhar, dezena de milhar, que é o DM que ele coloca aqui, e centenas de milhar, que é o nosso CM. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste onde que se encontra mais à esquerda, ou seja, a haste mais da esquerda, tá certo? Muito bem. Continuando, deixa eu apagar aqui esse grifo, vamos continuar a nossa pergunta aí. Olha o que ele diz aí na sequência desta pergunta aí. Ele diz assim, ó: entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Vamos grifar isso aqui, ó. Não seguiram a disposição usual. Aí vocês têm o ábaco, correto? Tá aí ele, legal? Vamos subir um pouquinho aqui a figura. Vamos subir ali um pouquinho a figura. Bom, e aí vocês têm aqui a unidade, que a posição está errada, não é aqui, ela teria que ser aqui nessa posição, né? Aqui você tem o C, na verdade o C tem que aparecer aqui, enfim, tá bagunçada a ordem desse nosso ábaco aí. Bom, como ele diz que a quantidade de argolas em cada haste determina o algarismo daquela referida posição, daquela referida ordem, vamos inicialmente saber quantas argolas tem em cada haste. Aqui temos uma argola. 1, 2, 3, 4 argolas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolas. Aqui não tem nada, 0 argolas. Aqui tem uma argola. E aqui vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas. Muito bem. O número é assim construído: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente tem duas classes, aonde aqui a gente vai trabalhar com a unidade, vamos colocar aqui a unidade. Aqui é a dezena, correto? Aqui é a centena. Aqui é o milhar, lembram disso, né? Milhar. Aqui você tem a dezena de milhar. E aqui você tem a centena de milhar. Se tivéssemos o outro, seríamos o quê? A unidade de milhão, teria a dezena de milhão, teríamos a centena de milhão e assim por diante.
Agora é só verificar quem é quem aqui. Unidade, uma argolinha. Então você coloca 1 aqui. Depois nós temos a dezena. A dezena que está a dezena daqui, ó. Dezena são 7 argolas. O 7 vai aqui. Centena, onde é que está a centena? Está aqui, ó. C de centena, também temos uma argola. Aqui nós temos o M. O M vai representar 0 argolas, não tem nenhuma ali. O DM, que é dezena de milhar, são 6 argolas. E o CM vai representar centena de milhar, são 4 argolas. Portanto, o número é esse aqui, ó, 460.171. Ou seja, a resposta é a letra D, Dinamarca. É uma boa questão onde você trabalha com um sistema decimal e posicional, ok? Valeu, pessoal!